oferecem adquirindo as obras tanto da coleção Grimário Goécia, com a sequência dos 72 nomes dos Daimons, assim como da coleção Grimorium Verum Carpenicro. Lembremos que Daimons é o nome grego para deuses estrangeiros, portanto, o bem e mal deles está em quem os usa, não nestes que realizam os pedidos de quem os chama. Então, repito que realmente tem muito material, conteúdo e atividades de sobra para você montar o seu coven, gruta, seita ou até mesmo uma religião de esquerda. Isso com muita interatividade. No primeiro volume, Introdução, existem muitas opções de desenvolvimento individual na magia, para que então, ao conhecer as técnicas individuais de você praticar magia solitariamente, possa adaptar essas técnicas a cada daimon com o qual opera, ou operará depois nos outros 3 volumes, o Alta Hierarquia, Baixa Hierarquia e Esquecidos. Aliás, uma coisa que sempre esqueço de ressaltar no método de se chegar ao Sagrado Anjo Guardião de Abramelin, o processo é por meio de daimons e não anjos. Só por isso espero que entendam a necessidade do ser humano se desenvolver pela realização de sua vontade, não para obedecer um ordenamento universal sob o comando de seres celestiais. Tudo bem, a justiça é para todos e só colherá tomate quem plantar tomates. Mas independente da desorganização universal que a vontade de alguém provoque, é nesta mudança, no lugar comum, que as coisas acontecem, se não seguem o rumo natural dos eventos. Mas para entenderem algumas novas opções para intervirem e realizarem suas vontades, na coleção Grimorium Verum Carpenicrum, no primeiro volume, Introdução, apenas para citar exemplos de atividades abordadas, tem toda a orientação para trabalhar com sigilos, oferendas e altares, óleos e incensos, velas, ervas, orações, talismãs, encantamentos, nós mágicos, mãos da glória, bonecos, pactos, imps, encruzilhadas e etc. No caso de você organizar teu coven, gruta, seita ou até mesmo uma religião de esquerda, é conteúdo sensacional para, no caso, você treinar pessoas novas, neófitas, né, como é que chamam, para quem tem um grupo com muita experiência. E bom é que ao trabalhar com os outros livros, pelo menos da mesma coleção, poderão expandir todas as técnicas aprendidas muito além do manual, a se adaptarem a todo e qualquer nome com o qual operarão, cada qual com atividades condizentes com sua linha de ação. Agradeço de coração mesmo todo o pessoal que escolhe os meus livros eletrônicos para ou os comprar ou também lerem emprestado no Kindle Unlimited. Lembro que, apesar de parecer que nós, autores, não ganhamos nada com isso, quanto mais pessoas alugam para lerem os livros eletrônicos, entendam que é a leitura de vocês que paga a gente. Claro que se alugarem e desenvolverem sem ler a obra, nem vocês leem, nem nós, pessoas autoras, ganhamos qualquer coisa com isso. Como agora ofereço obras exclusivamente pela KDP, é pela Amazon que obterão as minhas obras e de muitas outras pessoas, autoras que também lhes oferecem o acesso pelo mesmo sistema, pagando apenas uma taxa fixa mensal. No meu caso, já disponíveis várias obras que antes eram apenas impressas, convertidas agora para livros eletrônicos, disponíveis para vocês emprestarem esses livros eletrônicos no modelo Kindle Unlimited e podem os guardar no teu leitor Kindle até o devolverem com outros e de outras pessoas autoras também. Assim, antes de comprarem meus livros eletrônicos ou impressos, assim como os de outras pessoas autoras, poderão conhecer o material, lerem o mesmo para depois, caso gostem, então compram. E o bom é que o Kindle Unlimited só tem limite para colocar na tua conta 20 livros eletrônicos, mas infinito quando devolvem um e emprestam outro. Claro, podem fazer essa troca por livros novos pelo pagamento da mensalidade em vigor. Acabou um mês, pagam um novo mês e adquirem mais um mês de prazo para emprestarem novos livros eletrônicos. Lembre-se, a mensalidade é para emprestarem novos livros eletrônicos, quando podem demorar para lerem um livro eletrônico na sua conta o tempo que for, sem lhes obrigar a devolver os livros, mesmo com a mensalidade deixando de vigorar. Mas vamos lá, esse vídeo de hoje é longo, como os últimos que eu tenho feito, mas muito interessante, e a ampliar mais ainda a utilidade das abordagens nesse pathworking e no meu próprio livro. Esse nome foi abordado tanto na Magia com o Sagrado Anjo Guardião de Abramelin, o Mago, e no Lucifer and Hidden Demons, do Theodore Rose,
com a devida orientação no Magia Patchworking de Abramelin. Aqui agora ofereço uma nova orientação para quem passa por dificuldades que requerem ideias nesse momento, principalmente no setor profissional e econômico. Então hoje segue como expansão exclusiva do livro eletrônico ou impresso sobre Patchworking para o padrão Abramelin, tanto em português como em espanhol e inglês, que farei na semana que vem. Então agora uma nova atividade inédita que é para vocês usufruírem mais ainda o material prático do Patchworking que já adquiriram, conforme a proposta do livro eletrônico, aqui no... Hora da Magia do Caos. De antemão e pela última vez, apenas para explicar por que ainda não fiz os vídeos sobre o Grimório Necronomicon, eu escrevo um outro livro mais importante, mas ainda em execução, portanto prorroguei mais uma vez. O tema que escrevo atualmente é para todos e todos usufruírem, inclusive eu. Portanto, não é exclusivo às pessoas que gostam do Necronomicon e obras do gênero. Então sinto em lhes informar, mas terei de prorrogar os planos de atualização do Grimório Necronomicon. De qualquer forma, podem aproveitar o Grimório Necronomicon pela Amazon, pois é mais um dos livros que também ali ofereço, cada vez mais feliz com o resultado dessa minha dedicação exclusiva a essa plataforma, um dos maiores centros de vendas do mundo, não porque eles adquirem todas as empresas, como a Meta erroneamente fez, que era a Facebook, erroneamente fez, e quebra tudo que se associa a essa marca. Mas diferente, porque a Amazon, com o tempo, se tornou uma plataforma de vendas confiável e com ótimos preços, inclusive para todas as empresas que trabalham naquela plataforma, apesar da vasta e crescente concorrência. Só tem um problema que é exclusivo do Brasil, quanto à venda dessa obra. Lá nos Estados Unidos, o mesmo livro custa $17,99, que dá mais ou menos R$100 aproximadamente, que podem acessar pelo mesmo código 8591-257561 no site .com, lá nos Estados Unidos, não o site da Amazon.com.br aqui no Brasil. Lembrando que até agora a importação de livros não é cobrado o imposto de importação. Então, no entanto, a Amazon do Brasil, por um abuso, cobra do consumidor R$226, alegando ser de um fornecedor estrangeiro, que não sou eu e nem a própria Amazon. Por incrível que pareça, eu não recebo nada se você comprar do Brasil, e caso você compre mais barato dos Estados Unidos, eu recebo os direitos autorais. Falar com a direção da Amazon no Brasil, infelizmente, é falar com as paredes. Sem respostas até hoje. Então, só posso lhes dizer para economizarem comprando no site americano. Tenho certeza que o Grimório Necronomicon, do jeito que está, já é sensacional. Mas vamos ao tema de hoje, porque sobre o Daimon, que é tratado no código 1.07. Esse, especialmente, é a declaração explícita do que eu insisto em dizer sobre Daimons, que são deuses de outras religiões. Na atribuição inicial dos gregos, mas depois romanos corromperam completamente o significado da palavra dos mesmos quando eram usados pelos hebreus, na época de Salomão, em respeito aos deuses de outros povos que transitavam por Jerusalém, a ponto dos romanos transformarem o mundo dos deuses na grande fuga popular hipócrita para as pessoas não assumirem responsabilidade pelo que fazem e culparem o demônio romano, quando era, é e sempre serão as pessoas as responsáveis pelo que elas fazem. Mas para entenderem o que digo, agora precisam lembrar que eu escrevi no Magia Patchworking de Abramelin, inclusive para compreenderem por que religiosos insistem tanto que as pessoas só podem ler as bíblias deles e como gerenciam a arqueologia em seu patrocínio para que só sejam publicadas as informações que lhes interessam, ou lhes interessavam, quando cada vez mais gente percebe que o Império Romano travestido de Igreja Católica é tudo menos seguidores de Jesus Cristo. Quer dizer, eram e são perseguidores. Mas isso a história já conta para quem busca a verdadeira história humana. Mas, dando continuidade, a atividade de hoje é embasada nas raízes de uma religião antiga que prevalece até hoje, conforme orienta o livro de Patchworking. No entanto, os autores anteriores, Abramelin e Theodore Rose, só nos trazem atividades simples, por mais importantes que sejam as finalidades quando necessitamos delas. Nas capacidades desse nome na sua mitologia, lembramos que a criação de uma solução não precisa levar o nosso nome, mas que ela seja aplicada para que nos solucione o problema que temos. Então, dessa vez, a sugestão recomendada é para o Patchworking do código 1.07 para pessoas que passam por dificuldades criativas a buscarem atitudes ou criações simples
que possam resolver problemas urgentes que temos, principalmente os econômicos, nessa decadência mundial. Como a própria característica do nome referente ao código 1.07 declara, a aplicação dessa solução é tirada do gelo, que você precisa fazer a aplicação da ideia derreter para poder desfrutar do resultado com sucesso. Sei que existem sempre pessoas que aproveitam justamente as crises para abraçarem grandes oportunidades, em alguns casos até rapidamente, principalmente pessoas que atuam com especulações, mas aqui tratamos de resultados concretos, não estatísticas. Então, qual o nome dessa atividade de hoje? Essa nova atividade que passarei para vocês para podermos criarmos soluções esculpidas da realidade em que vivemos em nosso caminho, pessoal, hoje é inédita no e-book e no livro Magia Patchworking de Abramelin Mago, que eu dei o nome de Descongelando Soluções, e também é inédito no meu livro também. Qual é e como funciona? Em épocas de crise, a maior falta que temos é dos créditos, então fatalmente reduzimos todos os nossos investimentos para aquilo que pode nos dar recursos mínimos para sobrevivermos. Esse fogo que aquece nossas contas bancárias, ao faltar, geralmente são as circunstâncias que os maiores especuladores criam correntes a nos prenderem, mais ainda a eles ou a elas. Quando lembramos que pagar pelas dívidas a esses agiotas, enquanto juros impagáveis se acumulam por trás da dívida, nos escraviza a quem nos emprestou os recursos. Então, precisamos entender que essas pessoas agiotas já estavam cientes de que deixaríamos de pagar nossos compromissos quando os assumimos. Assim, essas pessoas fazem isso para poderem começar a nos cobrarem das piores formas, das piores maneiras. Infelizmente, a reação mais comum das pessoas é entrar em pânico e viverem para pagarem suas dívidas se auto-escravizando, ao invés de procurarem soluções para se libertarem das dívidas. Digamos que essas pessoas congelam suas mentes das possíveis fontes de recursos para que nosso trabalho sirva somente e exclusivamente a transferir todos os nossos ganhos para essas pessoas agiotas. Então, nesse patchworking, você buscará uma nova fonte de recursos que esses possam ser aplicados pelo menos a longo prazo e que se autofinancie, para que você se liberte das dívidas econômicas pelo menos aos poucos. Tenha você uma boa imaginação ou não, agora o que conta são as soluções e você precisa se forçar a chegar nelas, ou a elas. Assim, o patchworking busca trazer ao menos uma opção a reverter teu rumo catastrófico dos eventos, mas de forma construtiva, com algo que você possa fazer e usar sempre a lhe trazer a solução que tanto procura, por mais demorada que seja a sua aplicação. Quando encontramos nossa possibilidade de trazermos a aplicarmos nossos esforços pelas soluções, as preocupações deixam de ser tormento e passam a se tornarem razão para cada vez mais trazermos o cumprimento de nossos compromissos. Então fica a pergunta: como o patchworking pode trazer uma ideia tão positiva diante de crises tão profundas? Tudo o que existe ao seu redor é derivado das ideias congeladas que algumas pessoas tiram de seu freezer mental e aplicam seu esforço para torná-las realidade. Seja de forma difícil ou fácil, o que importa é a solução que ela lhe trará. Sei que pareço um tanto positivista demais, mas todas as maiores invenções a nos trazerem reversões de uma crise foram todas impulsionadas justamente pela crise e nossa necessidade urgente de encontrarmos uma solução. Até mesmo pessoas menos célebres, quando se deixaram achar as respostas que procuravam, deixaram de ser normais e se tornaram pessoas que mudaram toda a realidade ao seu redor. Como exemplo, o na época jovem, simples e pobre Nikola Tesla trabalhava para o Thomas Edison, mas quando ele viu o problema da rede elétrica de corrente fixa, imediatamente descongelou sua ideia e criou a corrente alternada. Gostem ou não do Nikola Tesla, caso a empresa que financiava o Edison persistisse com a homologação da corrente fixa nos Estados Unidos, somente os locais próximos dos geradores de energia no mundo todo poderiam se beneficiar da energia elétrica. Então Tesla conseguiu nos poupar de uma crise, fazendo com que a energia chegasse a locais distantes pela corrente alternada. Apesar de que a crise tinha sido construída na sociedade tirana da época, ou seja, não era uma crise natural. Para entenderem o quanto a tirania do congelamento de ideias novas nos é implantado na mente, para tentarem boicotar a corrente alternada, a empresa do Edison eletrocutou um elefante publicamente, alegando que foi a corrente alternada culpada. Assim, todas as nossas ideias revolucionárias estão congeladas, esperando que nós as descongelamos.
Mas e se a ideia for complicada? Como faço para praticá-la? Nada é fácil, principalmente as transformações. Caso você tenha uma ideia imediatamente aplicável, parabéns, basta aplicá-la. No entanto, a maioria das nossas ideias geralmente ficam congeladas por não serem fáceis. Mas como diziam no interior, quando a vaca torce o rabo, o boi faz buuu. Essa é a orientação especial de quem congelou suas ideias foi você. E nada mais quente do que uma urgência por soluções para você resgatá-las de tua memória, ou mesmo achá-las congeladas, complicadas ou prontas para serem elaboradas. Mas lembre-se, caso as ideias fossem fáceis, seria um tema de filme e já teria alguém o praticando ou aplicando. Portanto, se preocupe apenas em executar tua ideia, seja ela fácil ou não. Ah, não me culpe pelas dificuldades, a ideia foi sua. Mas eu preciso de muitas coisas para realizar minha ideia. Como farei sem recursos? Quando uma ideia realmente é boa, sempre existem pessoas de olho nessas ideias para ganharem algo sobre. Boas ideias são como um craque de futebol. Sempre existem pessoas olheiras em todos os ramos, prestes a absorverem de forma legal ou não as boas ideias. Creio que pode entender por que várias empresas focadas em seus segmentos só contratam pessoas que podem lhes trazer soluções e logo demitem as que lhes trazem mais problemas. Assim, conforme a situação, é a ideia que pode lhe empregar numa empresa relacionada com o ramo de tua boa ideia, talvez tenha de humildemente galgar os níveis de evolução para realizar tua ideia. Ou, caso tenha condições de elaborar completamente a realização e aplicação de tua ideia, pode simplesmente vendê-la. Então, o que o santo anjo guardião tem a ver com isso? Os únicos limites do sagrado anjo guardião são os que você atribuiu ao mesmo. Portanto, é com ele que você deve verificar o que será feito ou não, pois as ideias que estavam ou congeladas ou escondidas estavam na tua mente. Isso. Reclama com ele que não foram vistas antes, poxa. Assim, conforme estou lhe dando o mapa, cabe agora você trilhar a rota de teu sucesso pessoal para encontrar as alternativas. Lembre-se de que lhe oriento para as alternativas, não apenas um tesouro. Apenas um tesouro é coisa para amadores, e você tem uma ideia congelada, tem uma ilha congelada repleta de tesouros ainda não descongelados, que basta querer descongelá-los. É isso, pessoal. Você pode realizar essa atividade em qualquer local, desde quando tenha condições de relaxamento e condições para executá-la. Geralmente, executar o patchworking. Geralmente fruto do desenvolvimento com meditação. Sei que na nossa sociedade cada vez mais acelerada, em seu índice de ansiedade, cada vez mais mina as pessoas que buscam desenvolver principalmente sua própria concentração. Mas é justamente aí que já tem um campo para se aprimorar. Como é você que define como e onde precisa se desenvolver? Para chegar ao teu êxito, requer que pratique quanto mais puder. Esse vídeo não foi muito longo, mas enfim, quem puder ajudar-me no exterior adquirindo também os livrecos rituais são blocos de anotações num tamanho de bolso com páginas em branco ou pautadas relacionadas à Goécia para guardarem escritos exclusivamente a magia, enquanto, ao mesmo tempo, portal para o patchworking na própria capa. Assim, já oferecem recurso para suas atividades nesse padrão. Basta procurarem por Notebook e Tesla de Murbox esses livros de bolso, cada um na capa com sigilo de um dos 72 Diamonds da Goécia. Assim, agradeço a vossa presença e desejo-lhe uma ótima semana. Abração! Fui!